enraizados, a paz do Senhor Jesus. Esse é o seu canal de crescimento diário. Eu sou o pastor Wellington e venho trazer uma palavra para o seu crescimento. Se inscreva no canal, ative o sininho aí para receber as notificações e para receber vídeos novos. Nós estamos colocando vídeo novo toda quinta-feira. Então quero deixar uma palavra nesse dia para você. Ela se encontra em Mateus 7, 24, que Jesus ele fala ali sobre os dois alicerces. E diz assim: pois aquele que escuta as minhas palavras, eu vou assemelhar ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Desceu a chuva, corrente, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu porque estava edificada na rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não a cumpre, eu vou assemelhar ao homem insensato que edificou a casa na areia. Aqui fala sobre as duas estruturas. O que é bastante interessante nessa passagem, uma das coisas bastante interessante, é que todas as casas veio as mesmas adversidades. E qual é a diferença? A diferença é onde você está estruturado. E eu quero te perguntar, qual é a sua estrutura? No vídeo passado nós falamos sobre a importância do diálogo no casamento. Eu também quero trazer essa palavra para o casamento. O seu casamento está estruturado em quê? Em quem? Qual é a base que você tem feito para alicerçar o seu casamento? Eu lembro que eu trabalhei um tempo na construção civil e nós cavávamos sapata e ali nós tínhamos que chegar a uma certa profundidade, achar uma coisa chamada saibro. Ali a gente ia levantando e isso demorava tempo, gastava força, muita energia, porque tem uma frase que diz a seguinte coisa: a profundidade da sua sapata vai determinar quanto tempo a sua estrutura vai permanecer. E eu quero te falar que essa rocha é Cristo. Como você está construindo a sua casa sobre ela, a sua família, o seu ministério, os seus projetos, como que está sendo? Você tem pegado algum atalho? Você tem construído a sua casa na areia? O primeiro passo é você ouvir as palavras do Mestre, praticá-la. Devemos sair da condição de ouvinte e chegarmos na condição de praticante. Quando nós chegamos a isso, a nossa estrutura ela começa a ser lançada, ela começa a se firmar cada vez mais. É muito importante que você observe a palavra de Deus como seu alimento diário. E nós estaremos aqui, como eu falei para os irmãos, sempre lançando vídeos quinta-feira falando sobre a importância do crescimento. E eu tenho um livro que me ajudou, um livro assim que falou muito ao meu coração, a estruturar, claro, além da Bíblia, né? Mas é esse daqui, ó. Não estou ganhando nada. Famílias fortes, igreja forte. Ele fala também da estrutura de um casamento, fala da estrutura familiar, que é importante. O seu ministério ele começa em casa. E aqui vai falar algumas perguntas e respostas para marido e perguntas e respostas para a esposa. Exemplo, coisas que a esposa não gosta. Foram entrevistados um montão de esposas, né? E todas elas, querido, pontuaram as mesmas coisas sobre o marido. Foram entrevistados um montão de marido e todos eles pontuaram as mesmas coisas sobre a esposa. Esse livro aqui, ele fala muito bem sobre isso. Fica a dica para você. Então, qual é a estrutura que você está construindo na sua casa? Aonde você tem empregado a sua força? Cuidado para você não pegar atalhos onde Deus não se encontra, porque aí nós vamos ser essa pessoa que construiu a casa na areia. A casa na areia é um lugar que você constrói muito rápido, né? Você não precisa de uma estrutura, é um serviço que dá para tu fazer, por exemplo, em menos de 6 meses. Mas tem um problema, essa areia aqui, ela não tem liga, não é a areia que nós usamos. Então tem coisa que parece que vai trazer estrutura, parece que vai edificar, mas é areia. E eu quero te falar uma coisa, cuidado com certos conselhos que você tem pegado. Procure conselhos de pessoas responsáveis, pessoas que já têm um testemunho, têm um casamento firmado na rocha e é um bom exemplo. Cuidado, esposa. Cuidado, esposo. Com quem você... E pasme você, sempre tem alguém para dar um conselho. Seja no trabalho, seja no lazer, seja em qualquer lugar. A diferença é, você precisa pesar esse conselho na palavra. Você precisa pesar esse conselho na Bíblia. Porque é ela que é a sua estrutura. Eu vi casamentos terminando, eu vi famílias desabando por causa de um conselho errado. Então, tenha a Bíblia como a sua regra de fé. Tenha a Bíblia como o seu pão diário. E aí você vai determinar, ela vai determinar, na verdade, os fundamentos aonde a sua família está.
E nós vivemos dias em qual a família está sendo muito atacada, está sendo muito massacrada. Cuidado, meu amigo, cuidado. Cuidado com influências externas, influências de fora, que vêm certo tipo de conselho, certo tipo de coisas que você assiste. Cuidado. Mantenha a sua família estruturada na palavra, na rocha, em Cristo, através de oração. E eu quero deixar um conselho aqui. Tire um dia para jejuar pela sua família. Tire um dia para jejuar pelo seu casamento. Isso é muito importante. Muito importante. Ore junto, converse junto com a sua família. Ouça os seus filhos. Ouça a sua esposa, o seu marido. É muito importante. E busque bons aconselhamentos. Ouve os conselhos. Analisa. A Bíblia diz, ela analisa tudo e retém o que é bom. Vê o que traz crescimento, vê o que traz estrutura para a sua casa. Vê o que vai fundamentar o seu casamento no crivo da palavra. Isso é muito importante. Eu quero te desejar a paz do Senhor Jesus e ative o sino, se inscreva no canal, dá essa ajuda, porque você sempre terá uma palavra de ânimo, uma palavra de força e de orientação. E jamais esqueça, a sua casa e a minha casa precisa estar estruturada na rocha. Fica na paz, enraizados. Até o próximo vídeo.